Dando continuidade, nós temos a segunda forma normal. Uma relação R, ela está na segunda forma normal se todo o atributo não primário A de R tem dependência funcional total da chave primária de R. Então, uma relação R, ela está na segunda forma normal se ela está na primeira forma normal. E se X determina A funcionalmente, então essa dependência funcional ela tem que ser total. Ou seja, se a gente tirar algum atributo do conjunto de atributos X, ele não determina funcionalmente A para qualquer atributo B pertencente a X, certo? Ou seja, não pode haver dependência parcial da chave primária, certo? Então, para a gente verificar se uma relação está na segunda forma normal, a gente verifica se todos os atributos do lado esquerdo das dependências funcionais fazem parte da chave primária da relação. Então, por exemplo, aqui, nós temos a relação pedido, certo? Que tem como chave primária o número do pedido e o número da peça. E tem também os atributos data, descrição, quantidade comprada e preço cotado. Daí nós temos uma dependência funcional que diz que o número do pedido determina a data. Nós temos outra dependência funcional que diz que o número da peça determina a descrição. E outra dependência funcional que diz que o número do pedido e o número da peça determinam a quantidade comprada e o preço cotado. Essa relação pedido está na segunda forma normal? Bom, ela está na primeira forma normal, não tem nenhum atributo que é multivalorado ou composto, certo? Mas ela não está na segunda forma normal. Ó, a gente tem uma dependência funcional parcial aqui e outra dependência funcional parcial aqui. Veja que a chave primária é o número do pedido e o número da peça. E só uma parte da chave primária que está determinando a data. E outra parte da chave primária está determinando a descrição, certo? Então, essa relação não está na segunda forma normal. Não pode haver dependência funcional parcial. Todas as dependências funcionais têm que ser totais em relação à chave primária da relação. E isso não ocorre aqui. Então, como é que a gente resolve esse problema? Bom, para cada subconjunto de atributos da chave primária, a gente gera uma nova relação com esse subconjunto como a sua chave primária e inclui os atributos da relação original nessa nova relação que correspondem à chave primária, ou seja, que tem dependência dessa nova chave primária, certo? A gente coloca, então, cada atributo junto com a coleção mínima da qual ele depende e atribui um nome a essa nova relação. Então, aqui na nossa relação pedido, o que a gente vai fazer? A gente tinha que a data depende funcionalmente apenas do número do pedido. Então, a gente vai criar uma nova relação, a relação pedido. E a gente vai colocar, então, o número do pedido como chave primária dessa nova relação e o atributo data, né, que depende funcionalmente, que é determinado funcionalmente pelo número do pedido junto com o número do pedido. Ou seja, a gente coloca o atributo junto com a coleção mínima da qual ele depende, certo? Que é o número do pedido. E aí, então, a gente tira a data aqui da relação original, certo? A mesma coisa com o número da peça e a descrição. A gente vai criar uma nova relação, a relação peça, e aí essa relação vai ter o número da peça como chave primária e o atributo que depende dessa chave primária, que é a descrição, certo? E aí a gente tira também a descrição dessa relação original, que é o pedido. E aí, no final das contas, o pedido, que a gente chamou aqui de pedido peça, vai ficar com o número do pedido, o número da peça, a quantidade comprada e o preço cotado. Porque a quantidade comprada e o preço cotado dependem do número do pedido e do número da peça, certo? Bom, aqui a gente tem um outro exemplo. Ó, a gente tem algumas dependências funcionais aqui que foram identificadas pelo desenvolvedor, né? Pelo projetista do banco de dados.
Então, a gente tem uma dependência funcional 1 que diz que o professor e a sigla determinam o livro-texto, certo? Os valores de número da turma e sigla determinam os valores do atributo sala. Sigla determina funcionalmente o número de horas. E o livro-texto determina funcionalmente o livro de exercícios. Daí a gente tem uma relação ministra e uma relação turma. Vamos ver se elas estão na segunda forma normal? Ó, ministra tem como chave primária professor e sigla. E os demais atributos são livro-texto e livro de exercícios. Então, a gente tem aqui a primeira dependência funcional, que diz que professor e sigla determinam funcionalmente o livro-texto. Então, tudo bem com o livro-texto. O livro de exercícios ele é determinado pelo livro-texto, certo? Então, o que acontece aqui? Essa relação ela está na segunda forma normal. Ela está na primeira, porque não tem nenhum atributo multivalorado ou composto, e também está na segunda, porque não existe dependência parcial da chave primária. A chave primária é professor e sigla. O livro-texto depende tanto de professor quanto de sigla. É o que está dizendo aqui na primeira dependência funcional, certo? A gente tem que o livro de exercícios é determinado pelo livro-texto. Mas esse é um outro problema. Esse é o problema da terceira forma normal. Então, essa relação está na segunda forma normal. Já a relação turma, a gente tem como atributo-chave, como chave primária, aliás, é o número da turma e a sigla. E os demais atributos são sala e número de horas. E aí, aqui nas dependências funcionais, a gente tem que o número da sigla, o número da turma e a sigla determinam a sala. Então, sala está ok. Só que a gente tem que apenas a sigla da disciplina que determina o número de horas. Então, a gente tem aqui uma dependência parcial da chave primária. Só uma parte da chave primária que determina esse atributo aqui. E esse atributo é não primário, ele não faz parte de nenhuma chave candidata, aliás, de nenhuma chave dessa relação. Então, essa relação turma, ela viola a segunda forma normal, certo? Como é que a gente resolve, então? Então, a gente tem esse problema aqui, né? O número da sigla, o número da turma e a sigla determinam a sala. Então, sala está ok. Só que só a sigla que determina o número de horas. Então, isso não está ok. O que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma nova relação. Então, a gente vai gerar a relação disciplina, certo? Que vai ter como chave primária a sigla. E o atributo que depende apenas desse subconjunto da chave primária, né? Que é sigla. O atributo que depende de sigla é o número de horas. Então, a gente vai tirar o número de horas de turma, né? E aí, a gente vai ficar, então, na turma só com a chave primária de turma, que é o número da turma e sigla, e a sala. A sala é determinada pela chave primária. E aqui, agora, a gente também tem disciplina, acha que a chave primária é sigla, então o número de horas é determinado pela chave primária e a gente não tem mais uma dependência parcial da chave. Essa segunda forma normal, ela evita inconsistências e anomalias causadas por redundância de informação. E ela evita a perda de informação em operações de remoção e de alteração. Então, por exemplo, se a gente mantivesse essa relação aqui, turma, que não está na segunda forma normal, quando a gente removesse a última turma de uma disciplina do banco de dados, a gente perderia o número de horas dela. A gente não saberia mais qual é o número de horas dessa disciplina. E da mesma forma, quando a gente vai fazendo inserções, né? Cada vez que a gente insere uma sigla de uma disciplina, a gente precisa repetir o número de horas dessa disciplina, certo? Então, a gente causa aqui uma redundância na informação. E essa redundância pode gerar inconsistências. Bom, a terceira forma normal, ela diz que uma relação está na terceira forma normal se ela está na segunda forma normal, certo? E se nenhum atributo não primário da relação
for transitivamente dependente da chave primária. Uma dependência transitiva é quando a gente tem que um conjunto de atributos x determina um conjunto de atributos y, mas a gente tem um conjunto de atributos z, e x determina z e z determina y. E z não é chave candidata nem subconjunto de qualquer chave da relação, certo? Então, a gente tem aqui um subconjunto de atributos não primários determinando um outro conjunto de atributos. Então, a gente tem uma transitividade, certo? Em outras palavras, todos os atributos não primários da relação, eles devem possuir dependência total da chave primária, essa é a segunda forma normal, certo? E essa dependência, ela não deve ser transitiva, certo? E essa é a terceira forma normal. Então, se x determina y é não transitiva, então não pode haver nenhum conjunto de atributos z não primário de forma que x determine z e z determine y. Nós temos aqui um exemplo, a relação cliente. Nessa relação, nós temos o número do cliente como chave primária. Temos também o nome do cliente, o endereço do cliente, o número do vendedor e o nome do vendedor. Essa relação foi aquela que nós vimos como exemplo na notação diagramática. E nós temos a dependência funcional, que diz que o número do vendedor determina o nome do vendedor. Então, se o número do cliente é a chave primária, ele deveria determinar todos os outros atributos, certo? Mas aqui a gente tem uma dependência funcional transitiva. Então, o número do cliente determina o número do vendedor. O número do vendedor é um atributo não primário e ele determina o nome do vendedor. Por que ele é um atributo não primário? Porque ele não faz parte de nenhuma chave da relação cliente, certo? E o nome do vendedor também não faz parte de nenhuma chave da relação cliente. Então, a gente tem aqui um atributo não primário determinando o valor de outro atributo. Então, essa relação não está na terceira forma normal. Para corrigir o problema, o que a gente faz? Para cada determinante que não é uma chave candidata, a gente remove da relação os atributos que dependem desse determinante. A gente cria uma nova relação contendo todos os atributos da relação original que dependem desse determinante e coloca esse determinante como chave primária da nova relação. Então, o que a gente vai fazer aqui com a nossa tabela cliente? A gente vai remover o nome do vendedor da relação cliente, certo? E criar uma nova relação, então. Então, a gente vai criar a relação vendedor e colocar, então, esse atributo que depende de número do vendedor, né, que é o determinante, é nessa nova relação. E aí a gente vai colocar o determinante, que é o número do vendedor, como chave primária dessa nova relação. Então, a gente vai remover daqui de cliente o nome do vendedor e a relação cliente agora vai ficar sem o nome do vendedor, certo? E a gente vai colocar o número do vendedor como chave primária dessa relação, já que é ele que determina o nome do vendedor, certo? E aí, aqui na relação original, o número do vendedor vai ficar como chave estrangeira, né? Para número do vendedor em vendedor, que é a chave primária. Assim como a segunda forma normal, a terceira forma normal também evita inconsistências e anomalias causadas por redundância de informações e perda de informação em operações de remoção ou de modificação na relação. Agora nós temos as definições gerais da segunda forma normal e da terceira forma normal. A primeira forma normal, ela não tem uma forma geral, porque ela não é dependente dos conceitos de chave e de dependência funcional, né? Ela é mais uma restrição sobre o modelo, sobre a definição do modelo. A segunda forma normal e a terceira forma normal que a gente discutiu até agora, elas desaprovam somente dependências parciais e transitivas em relação à chave primária. Agora, as definições gerais dessas formas normais, elas levam em conta
todas as chaves candidatas de uma relação. Na verdade, todas as superchaves da relação, né? Porque uma superchave pode não ter cardinalidade mínima, então ela não seria uma chave candidata. Então, a gente vai considerar também as superchaves das relações, na hora de verificar se a relação está na segunda forma normal e se ela está na terceira forma normal. Bom, então, uma relação R, ela está na segunda forma normal geral se cada atributo não primário de R não for parcialmente dependente de nenhuma chave de R. Então, de maneira alternativa, essa relação R está na segunda forma normal se todo atributo não primário A possuir dependência funcional total em relação a cada chave do esquema da relação. E uma relação R está na terceira forma normal se para cada dependência funcional x determina A, x é uma superchave de R ou A é um atributo primário de R. De maneira alternativa, um esquema de relação R está na terceira forma normal se todo o atributo não primário apresentar ambas as seguintes condições: ter dependência funcional total para todas as chaves, essa é a segunda forma normal. Então, para estar na terceira forma normal, a relação tem que estar na segunda forma normal e não ser transitivamente dependente de nenhuma chave, certo? Ou então, se algum atributo for transitivamente dependente de alguma chave, que ele seja um atributo primário. Daí, se ele for um atributo primário, também não tem problema, certo? Então, vamos ver como seria essas dependências, essas formas normais gerais, né? Aqui a gente tem uma relação chamada lotes. Ela tem como chave primária o número identificador da propriedade, certo? Então, como esse atributo é a chave primária da relação, ele determina funcionalmente o valor de todos os outros atributos, certo? Se a gente tem a chave da relação, a gente consegue chegar no valor de qualquer atributo. Então, a gente tem aqui a dependência funcional 1 que diz isso para a gente. Com o número identificador da propriedade, eu consigo o nome do município, o número do lote, a área, o preço e o imposto, o valor do imposto, certo? Mas tem uma dependência funcional 2 que diz para a gente que o nome do município e o número do lote também determinam funcionalmente todos os outros atributos. Então, o que é esse número do município, o nome do município e o número do lote? É uma superchave da relação, certo? Esse conjunto de atributos também é uma chave da relação. Com eles, eu também consigo chegar nos valores de todos os outros atributos. Mas como eles não têm cardinalidade mínima, né, eles têm cardinalidade 2, enquanto que esse conjunto de atributos aqui tem cardinalidade 1, eles não poderiam ser, então, chave candidata, certo? E, consequentemente, não poderiam ser escolhidos pelo projetista para ser a chave primária, mas é uma superchave da relação. Com eles, eu também consigo chegar nos valores de todos os outros atributos. Além disso, a gente tem a dependência funcional 3, que diz para a gente que só o nome do município determina o imposto, certo? E a dependência funcional 4, que diz para a gente que a área determina o preço. Então, a gente tem que a área é um atributo não primário, ele não faz parte de nenhuma chave. E o preço também é um atributo não primário, ele não faz parte de nenhuma chave. Então, essa relação ela está na segunda forma normal e ela está na terceira forma normal, certo? Aqui a gente tem dependência total da chave primária e a gente não tem dependência transitiva em relação à chave primária. Mas agora, nas formas normais gerais, a gente vai olhar também para as outras chaves. Então, aqui a gente tem uma superchave, certo? E olhando para essas superchaves, a gente verifica, então, que na dependência funcional 3, a gente tem uma dependência parcial. Então, o imposto ele é derivado a partir apenas
do valor do nome do município e não do nome do município junto com o número do lote, certo? E o nome do município e o número do lote determinam a área, mas a área, que é um atributo não primário, determina o preço do lote, certo? E o preço do lote também é um atributo não primário. Então, a dependência funcional 3 fere a segunda forma normal geral e a dependência funcional 4 fere a terceira forma normal geral. Então, como é que a gente corrige isso? Primeiramente, então, a gente precisa colocar essa relação na segunda forma normal geral, certo? Então, como é que a gente resolve esse problema? Ó, a gente tem que só o nome do município determina o imposto. Então, a gente vai criar uma nova relação e vai colocar esse atributo que é determinado apenas pelo nome do município nessa nova relação, que eu chamei de lotes 2, certo? E aí, a gente vai colocar nessa relação também esse determinante como chave primária, certo? Que é o nome do município. Então, o imposto não depende só do nome do município. Se a gente tem o nome do município, a gente consegue chegar no valor do imposto. Então, o nome do município é chave primária de lotes 2, certo? E aí, a gente tirou daqui, ó, o atributo imposto, certo? E agora, o nome do município é também uma chave estrangeira para nome do município em lotes 2, certo? Aqui em lotes 1, que ficou sem o imposto. Aí a gente ainda tem agora um problema com a dependência funcional 4, né? A gente tem que a área determina o preço. Então, a gente tem aqui uma transitividade, né? A gente tem que o nome do município e o número do lote determinam a área e o preço é determinado pela área também, certo? Não apenas pelo nome do município e pelo número do lote. Então, a gente tem também que resolver esse problema. Como é que a gente resolve esse problema? A gente cria uma nova relação. Então, a gente vai colocar esse atributo, cujo valor é dependente, é determinado pela área, numa nova relação. E a gente tira ele, então, da relação antiga, certo? Então, ele vai sair daqui da relação antiga e vai ficar só aqui na nova relação. E o determinante, né, o atributo com o qual a gente consegue chegar no valor do preço, a gente coloca, então, como chave primária dessa nova relação. Então, agora a gente tem uma nova relação na qual o preço, a gente consegue chegar no valor do atributo preço, tendo o valor do atributo área. Se a gente sabe qual é a área, a gente sabe qual é o preço desse lote, certo? E aí a gente tirou daqui, então, o preço, certo? E a área aqui na relação original também ficou como uma chave estrangeira para a área aqui em lotes 1B, certo? Então, no final das contas, a gente ficou com essa relação aqui, que era original, né, mas foi removido o imposto e a área, certo? A gente ficou com essa relação aqui, na qual a gente resolveu o problema, colocou as relações na segunda forma normal, e a gente ficou com essa relação aqui, na qual a gente resolveu o problema da infração à terceira forma normal, certo? Então, a gente ficou com essas relações aqui no final das contas e elas estão na terceira forma normal. Além da primeira forma normal, segunda forma normal e terceira forma normal, nós temos também a forma normal de Boyce-Codd. Uma relação R, ela está na forma normal de Boyce-Codd se para cada dependência funcional não trivial, x determina A, x é uma superchave de R. Então, qual é a diferença entre essa forma normal e a terceira forma normal? Na terceira forma normal, o A poderia ser um atributo primário, se x não fosse uma superchave. Aqui na forma normal de Boyce-Codd, não. X tem que ser uma superchave e ponto. Então, essa é uma forma normal mais restritiva que a terceira forma normal, certo? Então, se uma relação ela está na forma normal de Boyce-Codd, ela está na terceira forma normal.
Mas se ela está na terceira forma normal, não necessariamente ela está na forma normal de Boy Scout. Na prática, a maioria das relações que estão na terceira forma normal também estão na forma normal de Boy Scout. Mas vamos ver aqui um exemplo de quando isso pode acontecer, né? Então, nós temos aqui aquele exemplo dos lotes, né? Nós temos aqui a relação lotes 1A, que tem, então, como chave primária o número identificador da propriedade. Mas a gente viu que o nome do município e o número do lote também é uma superchave. E aí a gente tem o atributo área, que é determinado tanto pelo ID da propriedade, quanto pelo nome do município e pelo número do lote. Agora vamos supor que a gente tivesse milhares de lotes, mas só 2 municípios, Goiandira e Catalão, certo? E que a área desses lotes do município de Goiandira e do município de Catalão não tivesse sobreposição, certo? Então, as áreas dos lotes de Goiandira vão de 0,5 hectares até 1, e as áreas do município de Catalão vão a partir de 1 hectare até 2 hectares, certo? Então, essa relação, essa relação aqui, lotes 1A, ela atende à terceira forma normal, mesmo que a gente tenha essa nova dependência funcional, né? Que diz que a área determina o nome do município. Porque se eu tiver uma área de 0,8 hectares, eu sei que ela está, que esse lote está no município de Goiandira. Se eu tiver uma área de 1,3 hectares, eu sei, um lote, né, de uma área de 1,3 hectares, eu sei que esse lote está no município de Catalão. Então, a gente tem também essa dependência funcional que veio do minimundo que a gente está modelando, né? Que a área determina o nome do município. Só que o que acontece aqui? O nome do município, ele é um atributo primário, porque ele faz parte da superchave, né? A gente tem uma superchave que é o nome do município e o número do lote. Então, como o nome do município é um atributo primário, a gente tem que x determina y, certo? X não faz parte da superchave, mas y é um atributo primário. Então, essa tabela aqui, ela atende a terceira forma normal, certo? Mas ela não atende a forma normal de Boy Scout. A forma normal de Boy Scout diz que X tem que ser superchave. E X não é superchave. A área não faz parte da superchave, certo? Bom, então o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia criar uma nova relação, né? Relacionando as áreas e o nome do município. Essa nova relação economizaria espaço de armazenamento. Por quê? Porque a gente teria apenas 16 tuplas nessa relação, né? A gente teria as áreas 0,5, 0,6, 0,7, etc., até 2, que dariam 16 valores diferentes. Então, daria apenas 16 tuplas. Agora, dessa forma aqui que a gente está, cada vez que a gente tiver um determinado número de lote, a gente vai, com uma área, a gente vai repetir o nome do município. Então, se a gente tiver 3.000 lotes de área 1,2 hectares, a gente vai repetir 3.000 vezes o nome do município, sendo que não seria necessário, porque a gente sabe que o nome do município é Catalão. Então, se a gente colocar isso numa tabela independente, a gente vai ter uma única tupla e não 3.000 tuplas, certo? Então, é isso que a gente fez aqui. Ó. A gente transformou a nossa relação lotes 1A em lotes 1AX e lotes 1AY, certo? Então, o que a gente fez? A gente colocou a área como chave primária da nossa nova relação, porque ela determina o nome do município, certo? E aí a gente removeu, então, o nome do município aqui da tabela original, certo? Então, a gente removeu o nome do município aqui.
Ao fazer isso, a gente perdeu aquela definição, aquela dependência funcional 2, né, que dizia que o nome do município e o número do lote determinavam a área, porque a gente desmembrou, né, o nome do município e o número do lote. Então, a gente teve uma perda aqui de uma dependência funcional. Mas agora, essas relações estão na forma normal de Boyce Codd, certo? Então, o objetivo dessa normalização é decompor as relações para garantir a consistência, para garantir um espaço de armazenamento mais otimizado, certo? Vamos considerar aqui um segundo exemplo. A gente tem aqui uma relação R, certo? Que tem como chave primária o aluno e o curso, e tem também o atributo instrutor do curso. Então, a gente tem que a chave primária aqui determina o instrutor, certo? Já que a chave primária, ela determina, então, ela determina todos os outros atributos. Só que a gente tem que o instrutor determina o nome do curso. Qual é o curso, né? Qual é o curso que ele ministra? O que isso significa semanticamente? Significa que cada instrutor só ministra um curso no mundo real, certo? Essa relação aqui, ela está na terceira forma normal, mas ela não está na forma normal de Boyce Codd, certo? O que acontece aqui? A gente tem um atributo instrutor que não é superchave e determina um outro atributo, o valor de um outro atributo. Está na terceira forma normal porque esse atributo aqui ele faz parte da chave primária, certo? Então, esse atributo aqui é primário, mas não está na forma normal de Boyce Codd porque ela diz que x tem que ser superchave e ponto, certo? Bom, resolver esse problema aqui, decompor essa relação, pode não ser uma tarefa muito direta, porque essa relação ela pode ser decomposta em três pares, né? Em três pares de relações que a gente vai ver aqui. Então, ó, a gente poderia ter essa solução aqui, certo? Essa solução e essa. A gente poderia, então, decompor essa relação na relação aluno-instrutor, e aí a gente combinaria um aluno com vários instrutores, um instrutor com vários alunos, e em aluno-curso, que a gente teria aluno e curso. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter várias combinações de aluno e instrutor, e a gente vai ter várias combinações de aluno e curso. Mas como que a gente vai saber qual é o curso ministrado pelo instrutor? Então, eu tenho um aluno aqui, o João, que tem vários instrutores, certo? 5 instrutores. E eu tenho aqui o aluno João, que faz 5 cursos. Mas como eu sei qual é o instrutor de cada curso? Então, essa não é uma boa solução. A solução 2, o que ela traz para a gente? Ela traz um instrutor curso. Então, eu tenho um instrutor como chave, né? Além disso, ó, o que acontece aqui nessa solução 1? A gente não tem essa dependência funcional, né? Não respeita a dependência funcional de que um instrutor determina o curso. Então, a gente não tem isso aqui. A gente tem o nome do instrutor e a gente não sabe qual curso que ele ministra, certo? E a gente tem o curso do aluno, o aluno que faz vários cursos e a gente não sabe qual é o instrutor do curso. Mas o importante não é isso, porque o curso não determina o instrutor, né? O importante é que a gente tenha a dependência funcional de que o instrutor determina o curso, e aqui a gente não sabe qual é o curso de um instrutor. Já a solução 2, a gente tem aqui um instrutor junto com o curso. Então, respeita a dependência funcional de que um instrutor determina o curso. Se a gente tiver, então, o nome do instrutor, a gente sabe qual curso ele ministra, certo? E a gente tem uma outra relação que é o aluno-curso. Então, a gente pode combinar aqui vários alunos com vários cursos, certo? Qual que é o problema aqui? O aluno, ele é um aluno de um curso e pode ter, né, mais de um professor que
dá esse curso. Então, a gente pode ter 2 ou mais professores dando o mesmo curso. Por quê? Porque é um instrutor que dá apenas um curso. Um curso não tem apenas um instrutor. Um curso pode ter vários instrutores, certo? Então, o que vai acontecer aqui é isso. A gente não sabe quem é o instrutor do aluno. Então, aqui eu tenho o aluno João, certo? E o João ele faz o curso de APC. Mas quem é o instrutor do João se existem vários instrutores que dão APC, certo? Tem o Acrísio, tem o Cláudio, tem diversos professores que dão APC, tem a Luana, então a gente não sabe qual é o instrutor do João, certo? E na solução 3, a gente tem o respeito, então é essa dependência funcional com a tabela instrutor-curso, né? Que um instrutor determina um curso. E a gente tem a tabela aluno-instrutor. Então, um aluno, ele é aluno de um determinado instrutor, certo? Na verdade, de vários. Mas aí a gente tem, então, aqui o aluno João, que é aluno do Acrísio, certo? E o Acrísio ministra APC e apenas APC, nesse caso aqui, nesse exemplo, certo? Então, o que é importante aqui? Essa solução, ela é a melhor porque ela não gera duplas ilegítimas. Então, o objetivo é evitar relacionamentos entre atributos que não são chave primária e chave estrangeira, porque as junções, elas podem produzir duplas ilegítimas, né? Então, o que poderia acontecer aqui, ó. Eu tenho um aluno, João, que faz APC, certo? Mas APC vai ser combinado aqui com vários instrutores diferentes, certo? Então, eu vou ter a tupla João APC Acrísio, João APC Cláudio, João APC Luana. Se o João ele faz APC com a Acrísio, as duplas, né, combinadas pela junção com Cláudio e com Luana são duplas ilegítimas. Então, o importante aqui é não gerar duplas ilegítimas após a junção. Por isso que essa ideia de chave estrangeira e chave primária, ela deve ser respeitada e essa restrição ela deve estar nas tabelas, né, nas relações. Então, é o que acontece aqui. A gente tem, então, que o instrutor é chave primária de instrutor curso, e aqui ele faz parte da chave primária, porque a gente quer várias combinações, né, de vários alunos com vários instrutores, mas ele é uma chave estrangeira para o instrutor. Então, se eu tenho o nome do aluno e o nome do curso, né, eu consigo o nome do aluno e o nome do curso, não. Se eu tenho o nome do aluno e o nome do instrutor, eu consigo chegar no nome do curso, no curso que ele faz com esse instrutor, já que cada curso é ministrado já que cada instrutor ministra apenas um único curso, certo? Bom, então a normalização ela é feita da seguinte maneira: cada relação é normalizada por vez, certo? Então a gente vai normalizando cada uma das relações e verificando em qual forma normal ela está e aonde ela quer chegar, certo? E aonde a gente quer chegar na normalização. A forma normal de uma relação é a forma normal mais restrita atendida. Então, se a gente diz que uma relação ela está na terceira forma normal, significa que ela está na segunda forma normal e ela está na primeira forma normal, mas não significa que ela está na forma normal de Boyce Codd, certo? Então, o objetivo da normalização é decompor relações, criando então outras relações. Quais são as propriedades que a gente quer atingir ou manter com essa normalização? Essa decomposição sem perda de junção. Então, quando a gente faz junção, a gente não gera tuplas ilegítimas, como a gente viu no exemplo anterior. Uma decomposição com preservação de dependências, que foi o que não aconteceu lá no caso do lote, né, do nosso exemplo de lote. A gente perdeu uma dependência funcional quando a gente colocou essa relação na forma normal de Boyce-Codd, que foi a dependência funcional 2. Então, é importante tentar preservar as dependências funcionais.
E a normalização, ela aumenta a consistência, né? A gente decompõe as tabelas para garantir menos redundância nos dados e, consequentemente, mais consistência. Mas ela reduz o desempenho, porque quanto mais a gente decompõe as tabelas, mais a gente cria tabelas, quando a gente precisar de uma informação completa, a gente vai ter que fazer mais operações de junções, né? Para pegar uma parte da informação em uma tabela, pegar a outra parte da informação em outra tabela, então a gente vai ter que fazer aquela operação de junção, que vem de um produto cartesiano e de uma seleção, né? E um produto cartesiano, ele combina todas as tuplas com todas as tuplas. Então, se a gente tem duas relações, vai combinar todas as tuplas da relação R1 com todas as tuplas da relação R2, certo? Depois a gente vai pegar esse resultado e combinar com todas as tuplas da relação R3. Então, quanto maior a quantidade de relações que a gente vai combinar, e quanto maior a quantidade de tuplas em cada relação, pior vai ser o desempenho, né? A gente vai gastar mais tempo para fazer essas junções. E essas junções envolvem, então, a operação de produto cartesiano, que é essa combinação de tudo com tudo em cada relação. Então, decompor as relações reduz o desempenho do nosso banco de dados na hora da consulta, certo? Bom, daí a gente tem outras dependências, outras formas normais. A gente tem a quarta forma normal, a quinta, e existem outras também. Mas a gente vai ver aqui a quarta forma normal, que é a forma que ela não é baseada nas chaves, mas ela é baseada em dependência multivalorada, certo? Bom, então a gente viu que a dependência funcional é um mecanismo formal para definição de restrições e garantia de consistência em base de dados relacionais. Mas algumas restrições, elas não podem ser especificadas então como dependências funcionais. Por exemplo, a gente tem a informação sobre empregados de uma empresa. E aí a gente tem o nome do empregado, os projetos nos quais ele trabalha e os dependentes dele, certo? Então, semanticamente, a gente tem um conjunto de valores de projeto que é determinado pelo nome do empregado e somente pelo nome do empregado. Da mesma maneira, a gente tem um conjunto de dependentes que é determinado pelo nome do empregado e somente pelo nome do empregado. A gente tem tudo isso aqui na mesma tabela, mas projeto e dependente não tem relação nenhuma entre si, certo? Então, o que acontece aqui? Esses dois atributos, tanto projetos como dependentes, eles são multivalorados, certo? Mas eles são independentes entre si e estão na mesma relação. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um probleminha na hora de armazenar os dados para essa relação empregado, certo? Então, a gente tem aqui uma dependência que a gente chama de dependência multivalorada, que é a restrição entre dois conjuntos de atributos. Então, a gente tem que A multidetermina B, ou B é multidependente de A, se o conjunto de valores de B é determinado pelo valor de A e somente pelo valor de A, certo? Então, a gente tem uma dependência multivalorada. É o que acontece aqui na nossa tabela empregado. Então, vamos supor que Carlos trabalha no projeto Museu Virtual e tem os filhos Mário e Joana. Ana trabalha nos projetos Museu Virtual e Cidadania. E tem os filhos não, né? Os dependentes. E tem os dependentes Paulo e Sônia, certo? Como é que a gente vai armazenar, então, os dados na relação empregado de maneira a manter a semântica? O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter o inconveniente de precisar repetir cada valor de um dos atributos com cada valor de outro atributo. Então, a gente vai ter que repetir cada valor de projeto com cada valor de dependente para preservar a semântica, né? Para manter o estado da relação consistente e a independência entre os atributos projeto e dependente do mundo real. Então, a gente vai ficar dessa maneira aqui, ó. Carlos com museu virtual e Mário, Carlos com museu virtual
e Joana. Ana com cidadania e Paulo. Ana com cidadania e Sônia. Ana com museu virtual e Paulo. Ana com museu virtual e Sônia, certo? Então, com o nome Ana, a gente determina multivalores para projeto, certo? Então, com o nome Ana, eu tenho para projeto cidadania e museu virtual. Da mesma maneira, com o nome Ana, eu determino multivalores para dependente, que é Paulo e Sônia, certo? Projetos e dependentes são independentes entre si. Então, por isso que a gente tem que ter uma tupla separada para representar cada combinação de um dependente com um projeto, certo? Essa restrição ela é especificada por uma dependência multivalorada na relação empregado. De maneira informal, o que isso significa? É que sempre que dois relacionamentos, um para N, independentes, são misturados na mesma relação, uma dependência multivalorada pode aparecer. Então, se a gente armazenasse só a primeira tupla para Ana, certo? E a última tupla, então só Ana com cidadania e Paulo, por exemplo, e só Ana com museu virtual e Sônia, por exemplo, a gente ia fazer uma associação incorreta entre projeto e dependente, certo? A gente mostraria, então, que existe uma relação entre cidadania e Paulo e entre museu virtual e Sônia. E essas associações, elas não existem no mundo real, então elas não deveriam ser obtidas, certo? Já que esse significado não é pretendido. Então, por isso que a gente precisa de todas as outras tuplas, dessas tuplas aqui também, combinando cidadania com Sônia e o museu virtual com Paulo, para a gente não fazer essa associação errônea entre o projeto e o dependente, certo? Bom, essa dependência multivalorada, então, ela ocorre quando os atributos multivalorados são desmembrados em múltiplas ocorrências de tuplas por causa da primeira forma normal, né, que não permite os atributos multivalorados, e elas são identificadas pelo projetista do banco de dados, certo? Quais que são os problemas dessa... Qual que é o principal problema dessa dependência multivalorada? É a redundância nas tuplas, né? Então, a gente viu isso aqui, muita redundância nas tuplas. Como é que a gente garante a consistência, né? Então, no nosso exemplo aqui, ó, empregado, a gente tem que essa tabela, essa relação, ela está na forma normal de Boyce Codd, mas ela ainda é vulnerável a inconsistências. Então, a gente tem a quarta forma normal, que é uma forma normal mais restritiva, né? Uma relação R está na quarta forma normal se todas as dependências multivaloradas são triviais ou para cada dependência multivalorada não trivial, A multidetermina B, A é uma superchave em R, certo? Então, no primeiro caso aqui, a gente tem que todas as dependências multivaloradas são triviais. O que é uma dependência multivalorada trivial? Bom, A multidetermina B é trivial se B é subconjunto de A, ou se os dois conjuntos, a união dos dois conjuntos, é a própria relação R, certo? Então, isso que é uma dependência multivalorada trivial, certo? Então, esse é o primeiro caso, todas elas são triviais. O segundo caso é para cada dependência multivalorada não trivial, a gente tem, então, que A multidetermina B, A tem que ser uma superchave de R. Então, nós temos aqui, ó, dois exemplos. No primeiro, a gente tem um empregado, que tem os atributos nome e projeto. E a gente tem a dependência multivalorada, que nome determina projeto, certo? Essa é uma dependência multivalorada trivial. Por quê? Porque A união com B é a própria relação. Então, A é o nome do empregado e B é o projeto, certo? E A união com B é a própria relação. R, que no nosso caso aqui é empregado. Já aqui nesse exemplo, a gente tem, então, empregado, o nome, o projeto e o dependente, certo? Apenas o nome multidetermina o projeto e apenas o nome
multi determina o dependente. A gente não tem aqui dependências multivaloradas triviais, certo? Então, a gente não tem que projeto é subconjunto de nome e nem dependente é subconjunto de nome, certo? E nome união com projeto não é igual a relação, a gente ainda tem o atributo dependente. Da mesma maneira, nome união com dependente não é igual a relação empregado, a gente ainda tem o atributo projeto, certo? Então, essa relação aqui não está na quarta forma normal. Como é que a gente faz, então, para colocá-la na quarta forma normal? A gente vai criar novas relações. Então, a gente vai criar uma relação para dependentes, certo? E a gente vai combinar um nome de um empregado com vários dependentes, então, certo? E da mesma maneira com projetos, a gente vai combinar um nome de empregado com vários projetos. Como dependente e projeto não tem nada a ver, né, são independentes, eles não deveriam mesmo estar na mesma tabela, certo? E aí, dessa maneira, a gente atende as duas dependências multivaloradas. Bom, para ilustrar a importância dessa quarta forma normal, vamos supor que o Carlos ele trabalha em mais um projeto. Antes ele trabalhava só em um projeto, né? Eu chamei aqui de X e de Y para facilitar a nossa vida. E vamos supor também que agora, além de Paulo e de Sônia, a Ana tenha o dependente Cláudia, certo? E que ela trabalhe em mais 2 projetos. Então, ao invés de trabalhar só nos projetos X e Y, Ana, né? X e Y, ela também trabalha nos projetos Z e W, certo? Então, a gente aumentou 2 projetos para a Ana, aumentou um projeto para o Carlos, agora o Carlos trabalha em 2 projetos e tem 2 dependentes, certo? E a Ana, ela trabalha em mais 2 projetos, tem mais um dependente. Então, fazendo isso, como é que essa relação empregado com os 2 atributos multivalorados ia ficar? Ia ter que fazer uma combinação de Carlos, X e Mário, certo? Carlos, Y e Joana, Carlos, X e Joana, Carlos, Y e Mário. Da mesma maneira para a Ana. A Ana tem 4 projetos agora, certo? E a gente vai ter que combinar cada um desses 4 projetos com os 3 dependentes, para manter a consistência, para manter a semântica, certo? Então, aqui nesse caso, que é um exemplo simples, né? A gente teria 16 tuplas nessa tabela. Agora, quando a gente normalizou, a gente colocou então o nome do projeto em uma relação, o nome do empregado em uma relação com o nome do projeto e o nome do empregado com o nome do dependente, certo? Então, dessa maneira aqui, a gente ficou com 11 tuplas no total. A gente só precisa combinar o Carlos com 2 projetos e a Ana com 4, certo? E aqui com o dependente, a gente só precisa combinar o Carlos com os 2 dependentes dele e a Ana com os 3 dependentes dela, certo? Então, aqui a gente ficou com 11 tuplas no total. Então, a gente já teve uma redução de espaço utilizado, certo? E esse é um exemplo bem simples. Então, em um banco de dados com várias tuplas, isso ficaria bem mais grave, né? A gente tem um outro exemplo aqui, que é a tabela professor. Então, a gente tem aqui que um professor, ele está vinculado a vários programas e ele pode ter vários alunos orientados, certo? Mas programa e aluno orientado não tem relação entre si. A gente tem que o nome do programa é determinado só pelo nome do professor e o orientado é determinado só pelo nome do professor também. Então, da mesma maneira, a solução é criar tabelas independentes, né? Uma para programa e outra para orientação. E aí a gente respeita, então, as dependências multivaloradas. Nome do professor determina o programa, nome do professor determina o orientado, certo? Bom, a quarta forma normal, ela evita, então, redundâncias nas tuplas, evita inconsistências causadas pela inclusão, pela remoção e pela modificação de tuplas. E a gente viu que a normalização ela é importante
quando, nesse caso aqui da quarta forma normal, quando os atributos multivalorados independentes são misturados numa mesma relação, né? Então, a normalização ela vai reduzir o espaço de armazenamento, como a gente viu lá naquele exemplo simples, e ela é mais restrita também que a forma normal de Boyce-Codd, certo? Da mesma maneira que as outras formas normais, uma propriedade desejada aqui é que a decomposição, essa normalização, ela não cause perda de junção, certo? Então, quando a gente for fazer junção nessas tabelas normalizadas, não sejam geradas tuplas ilegítimas, certo? Isso é muito importante no momento da normalização. Então, a primeira forma normal, a segunda, a terceira de Boyce-Codd e a quarta forma normal são consideradas para cada relação. Um banco de dados ele é considerado normalizado de acordo com uma forma normal quando todas as relações do banco de dados estiverem nessa forma normal, certo? E essa normalização, então, nada mais é do que um processo de decomposição das relações, de decomposição das tabelas, para aumentar a consistência do banco de dados. Como consequência, a gente tem, então, uma redução de desempenho, porque na hora de buscar pelos valores, a gente vai ter que combinar mais duplas de tabelas diferentes, certo? Então, a gente vai ter que fazer mais combinações entre tabelas, já que elas foram decompostas. Se a gente tivesse tudo armazenado em uma tabelona, né, o processo de consulta ele ficaria mais rápido. E esse processo chama desnormalização. E é o que é feito em um tipo especial de banco de dados chamado Data Warehousing. Bom, então a gente encerra aqui a nossa aula sobre normalização. Tchau, tchau e até a próxima!